Essa noite, eu quero trazer uma palavra. Eu não vou falar sobre nenhuma novidade. Neemias, quando foi reconstruir os muros, no meio do trabalho, ele teve que parar, mandar todo mundo descer. Por quê? Um estava preocupado com a filha que ia casar, o outro estava preocupado com a colheita que estava chegando, o outro estava preocupado com o rebanho que ele havia deixado. Cada um começou a se preocupar com algo e perder o foco. Neemias reúne todo mundo, traz de novo a visão, todo mundo se reanima, sobe e termina os muros de Jerusalém. Então o que eu vou dizer essa noite, já disse tantas vezes, não é nenhuma novidade, mas é uma palavra, que hoje, quando terminar esse culto, você vai colocar ela em prática. Essa não é uma palavra para 2025, essa é uma palavra para o resto da sua vida. E essa palavra, quando terminar esse culto, você vai colocá-la em prática. O Senhor Jesus disse que aquele que ouve e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói sobre a areia. Não importa o que você está construindo, vai cair um dia. Então essa palavra é uma palavra que vai te dirigir, que vai te guiar. Mas você colocará ela em prática hoje, quando terminar esse culto. E eu quero falar sobre o poder de uma palavra liberada. O poder de uma palavra declarada. Existem 3 coisas que não voltam. Uma oportunidade perdida, uma pedra tirada e uma palavra liberada. A oportunidade perdida você pode ter outra, mas aquela nunca mais volta. Uma pedra tirada depois que você jogou, querido, não importa na direção de quem, você não consegue ir e buscá-la antes dela atingir o alvo. E uma palavra declarada, depois que você declara ela, ela nunca mais volta. Você não tem poder para buscá-la de volta. E ela sai, ela faz um estrago. Destrói pessoas, destrói vidas, destrói casamentos, destrói a si mesmo. Um dos maiores problemas que o homem tem é a sua língua. É aquilo que ele declara. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de veneno mortal. Eu estava lendo isso aí, eu entendi, porque chamam alguns membros da família de cobra. Com ele bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Se existe um problema na tua vida, é a tua língua, é a tua boca, é o que você fala. O que você fala é cheio de veneno. Tem o poder de matar, tem o poder de destruir, tem o poder de acabar. A sua boca, ela tem o poder de gerar vida, mas ela tem o poder de gerar morte. E o maior problema é que muitas vezes você usa a sua boca para destruir a sua própria vida. Tem gente aqui que perdeu o casamento por causa da sua própria boca. Tem gente aqui que perdeu o sócio, perdeu o negócio, perdeu a oportunidade. Tem gente que perdeu a própria vida, tem gente que perdeu oportunidades. Tem gente que perdeu os filhos, tem gente que perdeu os pais, por aquilo que você mesmo diz, por aquilo que você declarou. Alguns anos atrás, um amigo comprou uma emissora, uma grande emissora, e a pessoa não vendia por nada, mas ele foi fazendo propostas e chegou num ponto que passou do dobro e a pessoa vendeu. E eles estavam sentados, e isso foi algo assim impressionante na época, quando eu vi. Eles estavam sentados, assinando, ele, os advogados, o outro casal que estava vendendo, e eles estavam assinando. E ele estava assinando, e ele olha para a pessoa e diz assim: dinheiro compra qualquer coisa na face da terra.
A esposa da pessoa disse assim: eu acho que eu esqueci de assinar a última página, o senhor pode me dar aqui? Pegou o contrato dela e rasgou e disse: compra o que você quiser, menos a minha emissora. E nunca mais vendeu. Vendeu por outro preço para outra pessoa, mas para ele não vendeu. A sua boca, ela tem a capacidade de destruir o seu casamento. As pessoas que te amam e te admiram são destruídas por aquilo que você fala. Destrói oportunidades, destrói negócios, destrói relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo diz: como pode de uma boca bendizer a Deus e a mesma boca amaldiçoar os homens que são a imagem e semelhança de Deus? Como existe isso? Como pode de uma mesma fonte jorrar água boa e água amarga? A sua língua, ela destrói a si mesmo e ela destrói os outros. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Existe um poder na palavra. E o poder da palavra, ela gera morte, mas ela gera vida. E aí Salomão, na sua sabedoria, diz: tem gente que entende o que significa isso, o poder da palavra, e sabem usar. E aqueles que usam, comem disso, vivem disso. Por quê? Porque toda palavra liberada é uma semente. E toda semente plantada germina e gera frutos. E aquele que sabe usar, libera palavras, declara palavras que vão no seu futuro, criam colheitas extraordinárias. E quando você chega lá, você vive de uma colheita sobrenatural. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele havia feito todas as espécies, algumas com penas, outras com pelos, umas com rabo, outras sem pernas. Ele tinha feito muitos seres, animais, pássaros, peixes. Ele havia feito de tudo. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha para o lado aí, a pessoa que está do seu lado, olha. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com Deus? Tu já imaginou você chegar no céu e eu quero ver Deus, e a primeira coisa que você vê é isso que está do seu lado? Tu tem um nível da decepção que você vai ficar. Não, tu chegar no céu, cara, eu quero ver Deus, a primeira coisa eu quero ver Deus. Aí você olha, isso que está do seu lado, o que é isso? É Deus. Querido, isso não tem nada a ver com Deus. Tem uns que parecem mais a oposição. Olha aqui para mim, querido, presta atenção no que eu estou te falando. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele não estava falando do seu rosto. Era mais uma espécie, só que essa espécie tinha algo diferente. Ele fez com o mesmo material que Ele fez todos os outros, mas essa, quando terminou, Ele pegou algo que Ele tinha dentro dele, o Espírito, e soprou nesse corpo. E a Bíblia diz que quando o Espírito tocou o corpo, surgiu um terceiro, que é a alma, que é o intelecto, a razão, a emoção, o pensamento, o livre-arbítrio. E o homem passou a ser alma vivente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus por um só motivo: porque nós temos o poder da palavra, assim como Ele tem, nós também temos. Assim como Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra, Ele deu a mim e você semelhança a Ele. Com a nossa palavra podemos criar morte, mas também podemos criar vida. Com a nossa palavra podemos criar qualquer coisa que nós desejarmos. Tem gente que assiste e acompanha coaches e mentores e instrutores e cursos, e as pessoas fala, pensa e declara, e quem não gosta disso zomba, zoa. Ei, para com tudo isso. A Bíblia diz
que Deus criou todas as coisas apenas com uma palavra. E Ele disse: te farei a minha imagem e semelhança. Você terá o mesmo poder de liberar palavras. E a sua palavra, Salomão vem e declara em Provérbios, tem poder de criar vida, tem poder de criar morte. Decida o que você vai criar, mas esse poder eu te dou. Você será a minha semelhança. Vai poder liberar palavras, vai poder declarar palavras. Faz assim, ó, bate 3 vezes na boca, assim, ó. Mas, ó, 3, não é nem 2 nem 4, 3. Não, você bateu 2, eu vi. 3, vai lá. Pastor, por que 3? Porque eu quis, não tem nada a ver. Faz assim, ó. Faz, gente, deixa de preguiça. Nessa boca tem poder para matar ou para fazer viver. Em 2025 eu vou usar, porque tem uma palavra sobre a minha vida. Será que alguém entende isso? Será que você compreende isso? Você está debaixo de uma palavra. 2025, o ano do favor. Favor de Deus e dos homens. Favor dos céus e da terra. Você está caminhando debaixo de uma palavra, mas você precisa entender o que é o poder de uma palavra declarada. Isaías 55, 11. Eu amo esse texto. Para mim ele é extraordinário. E eu espero que você entenda ele essa noite de uma forma muito diferente. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Meu Deus, se você entendesse o que está escrito aqui. Uma palavra depois de declarada, ela tem vida própria. Ela não é estática. Uma palavra, ela não é lançada em primeiro plano. Ela não é lançada e morre aqui. Não. Ele diz que a palavra, a partir do momento que ela é liberada, que ela é declarada, ela tem vida própria, ela vai, ela volta, ela se move. Não, vamos lá, eu tenho que ler de novo, porque eu acho que você não entende o que está escrito aqui. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará, ou seja, ela vai, ela se move e ela volta. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Se eu declarei, ela vai e ela se move até cumprir o que eu desejo. Olha que extraordinário. E atingirá o propósito para o qual eu enviei. Quando eu libero uma palavra, ela sai e ela se move. Se ela tem que subir aos céus e movimentar as regiões celestiais, descer ao inferno e movimentar os fundamentos da terra, se ela tem que ir em um país ou em uma casa, se ela tem que ir alcançar alguém, não importa, ela se move para fazer o que eu desejo, e ela continua se movendo até atingir o propósito pelo qual eu enviei ela. Aí depois que termina, ela traz os frutos, porque ela é semente, ela traz os frutos e volta para mim, não vazia, mas com os frutos, pelo qual eu enviei ela para trabalhar para mim. Meu Deus, alguém está entendendo o que é uma palavra declarada? Será que você consegue entender o que é uma palavra declarada? É extraordinário isso. A palavra, ela passa a ter vida. Ela se move. Ela não para. E ela faz aquilo, o propósito ela cumpre, pelo qual eu enviei ela. E depois ela volta. Como diz o texto, comerão dos frutos aqueles que sabem usar. Ela tem uma vida própria. A palavra declarada, ela é o suficiente para criar qualquer coisa. Uma palavra, quando você libera ela, ela se move e ela trabalha até cumprir. E ela é o suficiente para criar qualquer coisa. Mas preste atenção antes de falar sobre isso.
Quantas palavras você declarou em 2024? Eu não suporto mais esse casamento. Aí ela foi enviada. A minha vontade é de ir embora dessa casa. E ela começou a se mover e trabalhar para cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Para você ir embora da sua casa. Na minha vida, tudo dá errado. E começou a se mover. Para quê? Para fazer tudo dar errado. Porque ela vai trabalhar para cumprir o propósito pelo qual você enviou ela. Ó, vai e faz tudo dar errado na minha vida. Sim, senhor. E ela não vai voltar vazia, ela vai voltar com a desgraça. É engraçado, ó, minha mãe já falou, meu Deus. Quando eu era pequeno, se alguém falasse desgraça na minha casa, apanhava. Meu pai e minha mãe diziam que a gente estava trazendo coisa ruim. Mas deixa eu te explicar o que é desgraça. Graça vem de Jesus. Você está debaixo da graça, do favor. Quem está fora da graça de Deus é um desgraçado. A sua vida não é nada. Você vai viver a morte eterna. Sua vida será destruída. E quando você libera certas palavras, elas se movem e trabalham para fazer cumprir aquilo que você enviou ela. Eu não suporto essa família, minha vontade é de ir embora dessa igreja, eu não queria mais continuar nessa casa, eu queria viver sozinho. Tudo na minha vida dá errado, eu tinha certeza que Deus ia me abençoar e Ele não me abençoou. Cadê Deus? Deus não foi fiel comigo, eu fui fiel com Deus. Eu não sei por que tudo dá certo na vida dos outros, dá errado na minha vida. Todas essas palavras liberadas em 2024 se movem, trabalham para trazer um resultado sobre a sua vida, fazer cumprir o que você mandou ela cumprir. Essa boca tem poder para criar vida, mas tem poder para criar morte. Sabe, tem pessoas que quando pedem assim, Deus, me abençoa para ter uma vitória. Leva uma facada, vai para o hospital e fica em silêncio. Aí ganha. Quem tem ouvidos para entender, entenda o que eu disse. Meu filho, tem gente que se orar muito, pedindo para Deus te abençoar, para você ter vitória, você vai ficar mudo. Primeira coisa que Deus vai fazer é arrancar sua língua. Porque Deus trabalha por você, e você fica lançando mísseis contra você mesmo. Eles vão e voltam, igual bumerangue, para destruir e atingir sua vida. Levanta a tua mão e diga: toda palavra que sai da minha boca tem poder para criar vida e para criar morte. Eu decido, da minha boca sairá palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de riqueza e não de pobreza, de saúde e não de enfermidade, porque na minha boca existe um milagre. Meu Deus do céu, alguém está entendendo isso? A palavra, ela se move para cumprir o que ela foi enviada. 2025 é o ano do favor. Há uma palavra se movendo para atrair favor dos céus e da terra sobre você e a sua casa, cada dia de 2025. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? A palavra, ela por si só tem o poder de criar. Eu poderia citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando Gênesis, capítulo 1, versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz. Ele não fez mais nada. A palavra saiu e se moveu e trabalhou até cumprir o propósito. E houve luz. E eu poderia falar sobre Apocalipse, que eu e você seremos julgados por cada palavra que nós liberamos nessa terra. Nós não seremos julgados por nada, apenas pelas palavras que nós declaramos. Se você entendesse o que significa a Bíblia, diga: toda palavra, por si só,
tem o poder de criar. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse, e disse Deus, haja luz. E pelo poder da palavra foi criado. Pedro sai para pescar, nasceu na pesca, entende de pesca, sabe o dia que pode pescar, sabe a hora, pescou a noite inteira e não pegou nada, volta de manhã, lava as redes, vem Jesus e diz, volta, lança a rede desse lado aqui, e ele diz, Senhor, Tu é carpinteiro, eu sou pescador. Eu sei a hora de pescar, o lugar de pescar, a profundidade de pescar, o lugar, a hora, onde, o vento, a lua, eu sei tudo. Mas sobre tua palavra eu vou lançar essa rede. Ei, ele não fez aquilo que ele sabia fazer. Ele se moveu por uma palavra. Porque a palavra por si só, ela tem o poder de criar. E uma rede lançada pegou mais peixes do que vários dias trabalhados. Você está debaixo de uma palavra, 2025 é o ano do favor. Ei, se mova debaixo dessa palavra, não pela razão, não por aquilo que você entende, mas porque existe uma palavra sobre a sua vida. Entra aonde for, porque lá haverá favor. Você está debaixo de uma palavra. Será que você entende isso? Centurião. O centurião chega e diz, Senhor, tem um servo meu morrendo lá. A gente vai lá. Não, o senhor não precisa ir lá. Eu sou um homem que tenho autoridade. Se eu digo vai, vai. Se eu digo volta, volta. Basta uma palavra tua, meu servo lá em casa será curado. E ele diz, vai, porque teu servo é curado. Ele disse, valeu. Chegou lá, estava curado. Levanta a tua mão e diga, basta uma palavra, e o meu destino será mudado. Eu já tenho essa palavra. 2025 é o ano do favor. Oh, meu Deus do céu. Tem gente aqui que está entendendo o que eu estou pregando. E 2025 vai se mover debaixo dessa palavra. Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu acho isso extraordinário. Porque em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus, que qualquer que disser, qualquer que o quê? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. As pessoas leem esse texto e falam sobre a fé. Se você tiver fé, você manda um monte sair daqui e se lançar no mar. Esse texto não tem nada a ver com fé. Tem a ver com a palavra. Porque a palavra, ela por si só tem o poder de criar. E a palavra, quando é liberada, ela se move para cumprir aquilo que você mandou ela fazer. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Que se fará o quê? Aquilo que diz. Se disser e crer naquilo que diz, tudo que disser será feito. Ei! Se você disser, liberar uma palavra, palavra declarada, o poder de uma palavra declarada. Se você disser e crer no que você disse, aquilo que você disse acontecerá. Será que alguém está entendendo o que é o poder de uma palavra declarada? Eu não sei quais foram as suas declarações de 2024, mas elas estão se movendo aí. Ô pastor, e agora? E agora, meu filho, não tem o que fazer. Você não tem como buscar cada uma das palavras. É igual fofoca. Fofoca é quando você deixa de ter uma informação sua
e declara ela a alguém. Geralmente você faz isso para o seu melhor amigo, que você não é o melhor amigo dele, porque ele tem um outro melhor amigo que vai contar para o melhor amigo que você, como melhor amigo, contou para ele. Só que o outro melhor amigo do seu amigo também tem outro melhor amigo que não é o melhor amigo dele, que vai contar para o melhor amigo do melhor amigo do melhor amigo dele, que vai chegar no ouvido da pessoa e a pessoa vai tirar satisfação com você. Você não tem como buscar uma palavra de volta. Não tem jeito. A palavra declarada, ela tem vida própria e ela se move para fazer o que você deseja. E ela vai até atingir o propósito. E ela não volta sozinha. Ela traz os frutos daquilo que você mandou ela fazer. A palavra por si só, ela tem o poder de criar. Ela tem o poder da criação. E aí vem Jesus falando sobre fé e ele diz o quê? Se você disser, e se você crer no que você disse, aquilo que você disse acontecerá. Esse é o poder da palavra. Eu quero terminar contando uma história extraordinária. A história de dois irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Deus diz a Abraão: te darei uma nação, uma descendência grande sobre a terra, e nasce um filho chamado Isaque. Isaque, filho da promessa, tem dois filhos, Esaú e Jacó. Gêmeos, Esaú nasceu primeiro, primogênito, veio Jacó. Esaú, peludo, vivia no mato, caçando. Jacó, filho de vó, vivia em casa, na barra da saia da mãe, caçula, sabe o que é caçula? Caçula de velho. Um dia, Esaú volta da caça, não caçou nada, Jacó fazendo carninha com lentilha. Esaú diz: me dá um pouquinho. Ele disse assim: te dou se você me der sua primogenitura. Ele disse: o que vale isso, bobagem? Ele desprezou algo que Deus havia dado a ele. Passado muitos anos, Isaque, quase morrendo, chama Esaú e diz: Esaú, eu quero liberar a bênção sobre você. Mas faz uma caça para mim. Esaú sai para caçar. Jacó pega no curral um bichinho, mata, leva para o pai. O pai já era cego, come, feliz da vida, termina de comer. Estende a mão e abençoa Jacó, achando que era Esaú. Você será grande sobre a terra, terá uma nação, governará sobre seus irmãos. Você será poderoso, terá a riqueza das nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Termina. Jacó sai fora. Chega Esaú com a cacinha e diz: pai, trouxe a tua comida. Olha que versículo, olha isso. Gênesis 27, 33. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, pânico, pavor, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo, antes que tu viesse, e eu abençoei, agora ele será abençoado. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Ei, olha aqui para mim. Ele estendeu a mão e liberou uma palavra. Ele poderia recolher. Diga: toda palavra lançada não volta. Ele conhecia o poder de uma palavra declarada. Ele não tinha como buscar. E aí Esaú, em pânico, diz: pai, me abençoa. Ele diz: não tem como, porque toda palavra que eu guardei esses anos todos, eu já dei para o teu irmão.
Pai, pelo amor de Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu vendi minha primogenitura para ele, mas Pai, não sobrou alguma coisa? Ele diz: sobrou. Você vai servir o teu irmão. Seu irmão vai morar na cidade, você vai morar no deserto. Vai viver da gordura da terra. É o que sobrou. Isaac e Jacó, Esaú e Jacó não brigaram por uma herança, por gado, por dinheiro. Brigaram por uma palavra. E Esaú por muitos anos tentou matar Jacó. Esaú casa com as filhas dos ismaelitas, se tornam os árabes. Jacó vira Israel e as 12 tribos. Hamás entrou em Israel, matou um monte de gente. Israel há 1 ano vem com uma retaliação para destruir o Hamás. Há 4.000 anos eles brigam por uma palavra liberada. E a palavra de Isaac sobre Jacó se cumpriu. Uma nação poderosa tem as riquezas das nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os Estados Unidos não é o maior país do mundo porque ele tem riquezas, mas porque ele abençoa e é o maior abençoador de Israel. E os Estados Unidos está debaixo de uma palavra que Isaac liberou há 4.000 anos atrás. Eles não brigaram por uma herança, eles brigaram por uma palavra. Você precisa entender o que é o poder de uma palavra declarada. Eu não sei o que você declarou em 2024, mas eu sei o que você vai declarar em 2025. Deus chama o profeta, e olha o que ele diz. Fique em pé para ouvir isso. Ezequiel 37:4. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Havia um vale cheio de ossos. Não eram pessoas mortas. A carne já tinha apodrecido, os tendões já tinham apodrecido, os ossos já tinham ressecado. Era apenas um vale cheio de ossos. Não havia forma de corpo, não havia carne, não havia tendões, pele, não havia cabelo, nada, só ossos. E os ossos que tinham estavam secos, e a Bíblia diz que eram sequíssimos. E Deus diz ao profeta: profetiza sobre os ossos secos, profetiza e diz: o Senhor soberano, o Senhor Deus, olha que extraordinário, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele falou com o que estava podre, ele falou com o que havia morrido, ele falou com o que havia secado, ele falou com o que fracassou, ele falou com o que deu errado, ele falou com aquilo que foi frustrado, ele falou com aquilo que não tinha vida, ele falou com aquilo que não tinha valor. Olha, ouça a palavra é liberada sobre você, que morreu, que perdeu, que secou, que apodreceu. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida de novo. Levante as suas mãos, profetiza sobre 2025. Você está debaixo de uma palavra, ano do favor. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus negócios, profetiza sobre os seus projetos, profetiza sobre aquilo que morreu, profetiza sobre aquilo que apodreceu, profetiza sobre aquilo que foi frustrado,
Profetiza sobre aquilo que secou. Profetiza a tua palavra declarada. Ela vai se mover, ela vai agir, ela vai trabalhar para cumprir o propósito pelo qual você liberou essa palavra. Ei, levante as suas duas mãos e declara: 2025 é o ano do favor. 2025 haverá favor de Deus, favor dos homens, favor dos céus, favor da terra sobre a minha vida. E tudo que eu colocar as mãos prosperará. Tudo que eu colocar os pés será meu por herança. Ei, eu disse que você ia usar essa palavra e você ia praticar. Levante suas duas mãos aos céus. Levanta a sua voz o mais alto que você pode e comece a profetizar. Profetiza sobre o que deu errado. Profetiza sobre o que fracassou, sobre o que faliu, sobre o que morreu. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre o seu trabalho. Levanta a sua voz. Profetiza. Profetiza sobre o que está seco. Profetiza sobre o que está morto. Profetiza sobre o que deu errado. Ah, não importa como está. Profetiza sobre 2025. Profetiza.